E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Eu creio que já chegou o momento de os cristãos descobrirem o valor da reclusão como estratégia. Sim, a estratégia dos últimos tempos. Nós vamos nos lembrar da época um pouco passada em que tínhamos muita liberdade de pregar o evangelho no Brasil. Até em outros países, há tempos atrás, também já houve liberdade de pregação. A China, há 100 anos atrás, tinha liberdade de pregação do evangelho. E Índia também. E muitos países, a maioria dos países. Os Estados Unidos eram um berço, um celeiro de missionários para o restante do mundo. Eram muitos. Os Estados Unidos enviavam milhares de missionários para o mundo todo. Hoje, a situação mudou por completo. Há 100 anos atrás, havia uma liberdade muito grande de pregar o evangelho no Brasil. O Brasil estava se descortinando para o meio evangélico. Os evangélicos ainda eram poucos em número, mas venceram a fase inicial de perseguição e estavam começando a se expandir, o movimento pentecostal se expandindo. Na década de 60 atingiu como que um auge com o regime militar, o meio evangélico no Brasil disparou e ultimamente nós vemos essa liberdade sendo cerceada e medidas governamentais, leis sendo feitas para dificultar a pregação do evangelho. E, por exemplo, já se levantou um deputado do PSOL irado contra os evangélicos, querendo fazer uma lei que proibisse a pregação do evangelho nos presídios. É o que tem de melhor dentro dos presídios, a possibilidade de recuperação. Há um dito aí que é o seguinte: ali é um local de recuperação de pessoas. Nada melhor que o evangelho, que é o que está trazendo algum efeito dentro dos presídios. Mas esse deputado irado contra os evangélicos queria fazer parar essa atividade lá dentro dos presídios. Mas outras e outras medidas virão. Aqueles que querem proibir a pregação do evangelho nas universidades, os que querem proibir a pregação do evangelho nas ruas, o que querem proibir a pregação do evangelho até nas grandes mídias. E, enfim, nas escolas, a perseguição no Brasil já está se delineando contra a pregação do evangelho. Por enquanto, essas pessoas não veem clima no Brasil para cercear o direito de reunião. Isso eles querem fazer de formas diferentes, dificultando a construção de templos, horário de silêncio, coisas desse tipo. A perseguição está no mundo todo. Alguns países têm uma perseguição feroz contra a pregação do evangelho. Os países de maioria muçulmana, legalmente ou simplesmente pela prática da maioria muçulmana, que perseguem os cristãos. E em países comunistas ainda há uma reminiscência disso, eles dificultam e perseguem a pregação do evangelho. No mundo todo, o evangelho está sendo cerceado. Em alguns lugares está sendo perseguido. Em outros lugares estão liberando terroristas para atacarem os cristãos.
de alguma forma, no mundo todo, os cristãos estão sendo cerceados ou perseguidos. Quando da liberdade no Brasil e em outros lugares, os evangélicos gostaram da publicidade. Era símbolo de glória humana aqui no Brasil. Um grande líder reunia multidões. Ele reunia multidões não é por amor às multidões, vontade de vê-los consagrados a Deus. Era uma glória humana, pessoal, uma disputa de líderes em reunir grandes números de pessoas. A glória, a publicidade, fazia-se propaganda de um evento. Ao invés de se evangelizar, se fazia propaganda de um evento onde lá supostamente se evangelizaria. Você entende? Jesus mandou evangelizar e não fazer propaganda da evangelização. Pelo contrário, Jesus proibia que as pessoas ficassem falando. Jesus não queria publicidade, ele queria efetividade. O evangelho é para ser pregado e não feito propaganda da pregação do evangelho. Mas isso fez com que muitos embarcassem nessa estratégia. Vamos fazer barulho para todo lado, vamos fazer campanha, publicidade, vamos anunciar, fazer propaganda do grande evento e vamos reunir multidões e alto-falantes para todo lado. Hoje, a privacidade das pessoas praticamente é uma unanimidade. E a gente botando um grande alto-falante numa praça pública, a gente está cerceando a liberdade do outro e está, de alguma forma, ofendendo aquele que não concorda com aquilo. Então, o evangelho hoje é proibido de pregar nos trens, nos ônibus, nas conduções. É proibido de pregar nas conduções públicas, nas praças, em grande parte dos municípios do Brasil. Já não se pode mais botar alto-falante, caixa de som, um som alto, porque isso também está sendo proibido, cerceando ali ou inibindo a privacidade das pessoas que têm o direito de serem respeitadas, e assim a gente botando alto-falante com um som muito alto, a gente está desrespeitando a privacidade da pessoa. Então, também isso está sendo dificultado. Mas há outro aspecto que está fazendo as igrejas se trancarem também, que é a pedição de dinheiro. Uma igreja que quer pedir muito dinheiro, ela não pede na televisão. Você já viu uma igreja na televisão pedindo, olha aqui, nós estamos fazendo uma campanha, você vai e tal, dá dinheiro aqui? Não. As igrejas que pedem dinheiro, pedem lá, onde o culto não é transmitido. Pela rádio, televisão. Quando eles fazem propaganda, eles contam os milagres, as maravilhas que acontecem ali. Eles fazem propaganda das maravilhas e milagres para atrair as pessoas. Mas quando chega lá, para começar, o ambiente é fechado. Hoje, a maior parte dessas igrejas está fechando todo o ambiente, botando o ar-condicionado para ter liberdade ali de falar e de ninguém ficar questionando o que eles estão falando ali. Então, eles querem pedir muito dinheiro, e muita insistência em pedir dinheiro, mas isso não pode ser televisionado, não pode ser levado para fora. Houve uma época no Brasil, eu me lembro disso, em que praticamente toda a igreja evangélica tinha um alto-falante em cima. O culto era transmitido pelo alto-falante. E ainda existem algumas reminiscências disso aí, algumas igrejas que querem botar o alto-falante forte para os outros poderem ouvir, saber que eles estão ali. Mas isso já caiu de moda, está sendo perseguido pelas autoridades e a maior parte dos municípios já não admite mais isto. Mas essas igrejas que pedem dinheiro também não têm interesse em divulgar, que todo mundo saiba que nós estamos pedindo muito dinheiro aqui. Nunca eles vão fazer uma coisa dessas. Então, eles fecham o templo, fazem muita propaganda para você ir lá e fecham o templo, o ar-condicionado lá dentro, e lá dentro tome pedido de dinheiro. Eles querem a reclusão. Eu quero chegar nesse ponto. Hoje, por todos os modos, está valendo a pena a reclusão. Quando a gente faz um ar livre, um grande movimento ao ar livre, a gente está sujeito a todos os tipos de interferência, assaltos que acontecem ali, perturbação
de vizinhos ali, a gente está sujeito a tudo isso. E isso está mostrando que as pessoas também, já mais saturadas com o evangelho, não vão muito a um ambiente desses. E eu estou, assim, pensando nisso. Nós estamos vivendo os últimos tempos. A estratégia da reclusão é importante. Se você for a um monte desses aí, monte de oração, de vigília, você vai ver que muita gente está indo ali. Aquilo não tem alto-falante para fora. As pessoas vão individualmente, em grupos pequenos, buscar o poder de Deus ali subindo o monte. Estão se multiplicando as reuniões nas células, nas casas, pequenas reuniões nas casas. As pessoas ficam mais à vontade. E eu lembro de Jesus em Lucas, no capítulo 9, que treinando os seus discípulos, os enviou de 2 em 2 para pregar e fazer curas e anunciar o reino de Deus. E ele recomendou: vocês não levem nada, nem muito aparato, vocês vão com a roupa do corpo, vocês vão só com o que é necessário e vocês percorram todas as cidades levando o evangelho. Quando eles regressaram, Jesus ouviu tudo que eles tinham feito, estou lendo versículo 10, e levou os discípulos à parte, a uma cidade chamada Betsaida, e as multidões foram atrás. As multidões sempre acompanhando Jesus, mas Jesus não confiava nas multidões. O propósito dele era formar os discípulos. E então ele, reclusamente aos discípulos, ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, os principais sacerdotes e também pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Agora é a hora e a vez das trevas, Jesus disse. É necessário que a gente passe por isso. Mas isso ele falou para os discípulos. Depois da ressurreição, ele reuniu os discípulos lá na Galileia para dar instruções para ele. Antes da morte, ele entrou em reclusão somente com os 12, ali naquela Páscoa, a última Páscoa que ele celebrou, instituiu a ceia do Senhor, estava só com os 12, era o santo dos santos, digamos assim, do discipulado, e Jesus recluso só com os discípulos, e ainda o Judas saiu. Nós precisamos entender como estratégia o momento de pequenas reuniões, de estarmos juntos edificando os irmãos. Em algum momento nós vamos sair para evangelizar, mas com a estratégia apropriada para o local, para dar resultados, e não para fazer barulho e propaganda, dizer que a gente está evangelizando. Que Deus nos dê graça de entendermos isso. Vamos valorizar os irmãos que Deus já nos deu para a gente não perder. E, se possível, vamos com eles evangelizar fora para ganhar outros, mas sem perder os que já estão. Vamos valorizar em reuniões fechadas, reuniões com proveito e reuniões de valor espiritual para os irmãos que Deus já nos deu. Este é o segredo. E motivados, vamos também evangelizar os de fora. Mas está na hora de valorizarmos as pequenas reuniões, as reuniões fechadas, as reuniões reclusas. Está na hora de a estratégia se voltar para esse ponto. É necessário fortalecermos os irmãos para não perdermos aqueles que o Senhor já nos deu.